Vamos dar então início oficial a mais uma série de Os Barbudos, né? E para isso eu vou começar apresentando meu grande parceiro aqui de jornada, o juiz Gabriel Lopes Coutinho Filho, é mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, juiz do trabalho desde do ano 2000, ou seja, lá se vão 20 e tantos anos. Antes disso, ele já atuava no judiciário, né, exercendo aí a atuação desde na advocacia um pouquinho, mas como juiz leigo, né, na ocasião. Atualmente, ele se encontra substituindo na 7ª turma do TRT de São Paulo, ou seja, já é jurisprudência, o nosso amigo aí, né, e é juiz auxiliar da vice-judicial, ou seja, alguém que já está acostumado com sustentações orais pela frente aí, né? Foi presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da Amatra São Paulo, e foi juiz auxiliar no Conselho Nacional de Justiça, salvo engano, nomeado pelo então ministro Aires Brito. É isso? Verdade. Por suas mãos, inclusive, para ele ajudar numa importante missão de valorização da magistratura. Opa, que bom. Ele também atua, principalmente dando cursos aí pelo CEASP, Centro de Estudos Avançados de São Paulo, e os cursos do Gabriel, podem cair matando, porque é o professor de primeira, né? Curso de alta performance para advogados trabalhistas, ou seja, você vai ficar por dentro de tudo, absolutamente tudo que é necessário para se tornar um grande profissional da advocacia trabalhista. E também tem curso de execução, tem curso de terceirização, e agora o que está pegando bastante aí, né, o curso da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Todos esses cursos podem ser inscritos e obter mais dados no ceasp.net, ceasp.net, ceasp.net. É isso aí, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo jabá. Não, mas eu também vou fazer o seu também, peraí, né? Opa. Para aqueles que não o conhecem, pouquíssimos que não o conhecem, né? O nosso querido José Lúcio Munhoz foi procurador-geral do seu município e depois ainda juiz do trabalho por mais quase 25 anos, né? Lá em Santa Catarina, aqui em São Paulo também, né? Presidente da Amatra São Paulo, do qual eu fui também seu participante de diretoria, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, lembrando que é um organizador nato de jornadas internacionais, 2 congressos internacionais de excelente sucesso, de excelente qualidade, um no Canadá em 2010 e outro no Reino Unido em 2016. Conselheiro também do Conselho Nacional de Justiça, vice-diretor da Escola Judicial do TRT de Santa Catarina, mestre pela Universidade de Lisboa, pós-graduado em arbitragem internacional pela Universidade de Aberdeen e agora cursando seu PhD pela Universidade de Strathclyde, além de ter publicado pelo menos 2 livros, autor de diversos artigos, palestras, cursos, e a sua obra mais nova, como ele já mostrou aqui, vai prometer um sorteio para hoje, ainda hoje. 5 anos de CPC, questões polêmicas em homenagem ao desembargador Neves Amorim, lançado essa semana, e conta com textos dos ministros Edson Fachin, Marcos Buzzo, do STJ, Alexandre Ramos, do TST, José Eduardo Cardoso, Fabiano Coelho, né, da Escola Nacional. Dias Toffoli, é Antônio verdade, Marcato, Maria Helena Diniz, tem um show de pessoal aí. É uma lista, né? Isso aí. Bom, eu queria tomar a palavra hoje, se você me permitir. Opa! Faça as honras da casa. O tema de hoje, não é, que você sugeriu, e é uma honra poder participar dele, diz respeito à sustentação oral. Eu queria falar um pouco da felicidade desse tema, não é? Porque a sustentação oral é um direito garantido ao advogado para expor as suas razões ou as suas contra-razões de recurso em frente aos tribunais. Essa apresentação é oral, defendendo teses, argumentos, questões de fato em defesa do seu cliente perante um órgão de colegiado. O que eu acho que é importante e assim muito feliz na sua proposta, Lúcio, é que a sustentação oral é uma manifestação autêntica do devido processo legal. Ele é fundado no contraditório, na ampla defesa, que, por sua vez, como dissemos, é garantido constitucionalmente.
Esse processo oral, o uso da palavra como uma fonte, uma ferramenta de justiça, já era celebrado desde que houvendo, né? Que se apoiava na ideia de uma prevalência da palavra. A palavra é um condutor relevantíssimo, um meio poderoso para impressionar o espírito humano. Uma ferramenta maravilhosa posta a serviço do homem para convencer racionalmente o outro. A palavra, inclusive, como uma arma contra a barbárie. Né? Então, posto nas mãos de um advogado, essa ferramenta se estrutura na própria alma da advocacia, pois a oralidade faz a interlocução entre o advogado e o juiz. A sustentação oral resulta de um momento solene, ideal, no qual o advogado fala diretamente ao tribunal para que ele seja ouvido. Essa ferramenta está prevista lá no CPC e nos regulamentos dos nossos tribunais. Não são todos os advogados que as usam adequadamente, né, Lúcio? E eu acho que uma coisa... Perdão. A gente tem presenciado alguns problemas nesse campo. Mas olha só, como uma forma de incentivo, né, aos advogados, quando a sustentação é bem feita, conseguimos três grandes serviços. Né? Primeiro, usar a palavra para convencer racionalmente o julgador. E quando o advogado faz bem isso, ele brilha, né? Ele honra a atuação do advogado. Quando ele é bem informado, dá um show. Né? E ainda usa a palavra para poder influenciar as decisões colegiadas. Portanto, parabéns pelo ter escolhido e eu me sinto muito contente de estar aqui, talvez na melhor posição para ouvi-lo, porque você é o mestre nesse negócio. Não, imagina. Então... e foi muito interessante a sua colocação, e só lembrando, a gente nunca combina antes aqui, né, o que cada um vai falar, a gente combina o tema, algumas coisinhas, mas nunca. Então é muito legal ver essa sua explanação porque bate com um pouco o que eu ia levantar aqui, que é um dos princípios, né, do processo, principalmente moderno, mas célere, é o princípio da oralidade. E não se tem, né, um âmbito maior da oralidade no processo do que na sustentação oral. Nas audiências também. A gente vai até abordar esses dois teminhas meio juntos aí. Né, as audiências, os tribunais do júri, né, que fica na cabeça de todo estudante de direito. Ir para o júri. Meu primeiro júri, que eu fui advogado de júri. Eu fiz alguns júris. Né? Meu último ato, como advogado, antes de ir para a magistratura, foi um júri. Eu acabei às 4 horas da manhã e no dia seguinte eu tomei posse como juiz. Né? Poxa vida! Foi meu último ato, foi bem bacana, foi bem bonita, inclusive, as homenagens e tal, foi bem interessante. Mas o meu primeiro júri veio aquele friozão na barriga, né? Assim, aquela tremedeira doida antes de começar, né? Mas faz algum tempo isso. E de vez em quando a gente é surpreendido com essas tremedeiras mesmo pro tarimbado profissional, né? Dependendo da circunstância, do momento e tal. Mas, aliás, se me permite, Lúcio, claro. Se você estiver submetido a uma situação nova e não sentir frio na barriga, você tem algum problema. É verdade. É natural, né? É verdade. Então, e só fazer um paralelo, já que eu estou aqui, né, ainda no Reino Unido, né? E aqui o princípio da common law, que valoriza ao máximo essa questão da oralidade, né? As audiências aqui demoram dias, doutor Gabriel, dias. Semanas, hein? O advogado é pago por hora, né? Ele é pago por hora. O advogado é pago por hora. É pago por hora. Ele cobra por hora. Coisa boa. Então, imagina se a gente levasse para o Brasil esse sistema de fazer uma audiência de instrução trabalhista. 3 dias de audiência. 4 dias de audiência. 1 semana de audiências. As estatísticas do Brasil estariam ótimas, os juízes estariam perdidos. Imagina. Porque aqui, o interessante é o seguinte, os juízes, normalmente, eles têm acesso aos processos, é claro, mas eles os identificam a partir da montagem das audiências. Então, o advogado, por exemplo, se ele quer que um documento seja falado nos autos, um e-mail, um contrato, uma nota, ele tem que usar um depoimento testemunhal para citar aquele documento para que ele tenha validade no processo.
E se ninguém falar nas audiências, o juiz não vai ver documento nenhum. Que no nosso caso seria nas petições, né? Nas petições nossas nós temos que abordar aqui no Brasil, né, os documentos, a sua importância. Aqui se faz isso via oral. Ou seja, o bom advogado aqui é aquele que chega assim para testemunha e fala: o senhor, no caso, um exemplo trabalhista, o senhor trabalhou lá? Sim. Qual era a regra que tinha lá? Era essa. Como que começou essa regra? Sim. Fulano era submetido a essa regra? Não. Por quê? Não sei. Tá. E aí ele já constrói. Tem uma regra, era aplicável lá, mas ele não foi submetido. Ou seja, pelas perguntas ele vai narrando a história, e aí o juiz ele vai tomando nota e vai entendendo o caso. É um pouquinho similar aqui à nossa situação, não é? E nesse caso, por exemplo, o advogado pode pedir à testemunha fazer referência, por exemplo, a um regulamento interno? E aí, pode. Pode. O que diz perfeito. O regulamento interno, o que diz a normativa, pode sim. Não é só juntar o documento. Tem que haver aí tem que haver uma legitimação referência oral sobre aquele documento por testemunha. E aqui todos são testemunhas. Todos. A parte é testemunha, a mãe da parte é testemunha, o irmão da parte é testemunha. Não tem a suspeição. Então, todo mundo é testemunha. Mas isso é uma outra história. Vamos para o nosso caso aqui da sustentação oral. A sustentação, eu fiz até uma montagem um pouco brincadeirinha aqui, Gabriel, mas que eu acho que dá para fazer uma boa adaptação para a gente já ter em mente as coisas como caminham juntas. Nós temos nos recursos os pressupostos extrínsecos, intrínsecos para um recurso. Então eu resolvi bolar aqui os pressupostos extrínsecos e intrínsecos da sustentação oral. Opa, vamos lá? Ou seja, você está virando doutrinador. Essa eu preciso registrar o direito autoral, hein? Fica aqui registrado já no público. Doutrinador, né? Doutrinador. Bom, uma das coisas dos pressupostos extrínsecos para qualquer recurso é a tempestividade. E o mesmo a gente pode abordar aí para a sustentação oral. É preciso que o advogado se apresente no horário, porque se ele perdeu o horário já era, né? Ele deve fazer adequadamente a sua inscrição no horário, né? Normalmente é antes do início da sessão. O CPC traz essa regra, mas existem tribunais que exigem a inscrição um dia antes, ou até mais. Então, uma circunstância para garantir essa tempestividade da sua sustentação oral é justamente se preocupar com a tempestividade e ler, sim, o regimento interno do tribunal e até mesmo ligar para saber qual é o procedimento. Normalmente tem um secretário de turma que dá todas essas informações. E como diz o Gabriel, a sustentação oral é o mecanismo próprio do cidadão poder falar com o juiz, não é? De ele se expor a sua tese. Mas outro pressuposto extrínseco, Gabriel, a regularidade formal, não é, de um recurso. E aqui no nosso caso, para a sustentação oral, essa regularidade formal seria a inscrição, né, prevista no 936 do CPC e também nos regimentos internos, é ter, para essa regularidade formal, procuração nos autos, ou apresentá-la no ato, não é? Porque tem gente que aparece sem procuração e aí pode dar problema, embora o advogado, alegando urgência, possa fazê-lo. Mas é complicado ele chegar na hora da audiência, na sustentação oral, e falar: estou aqui em caráter urgente. É um incidente desnecessário, né? Sim, claro que sim. Então, mostra preparo do advogado, mostra cuidado, mostra carinho com o caso. E, como preparo, a regularidade formal, aliás, como regularidade formal, a indumentária adequada, né? Em alguns tribunais ainda se exige a beca, né? Outros, terno e gravata é suficiente. Né? Então, procure-se saber disso. Alguma
Algum comentário aí? Porque tem mais Opa, pressupostos. Tá lotado, tá lotado. Você está falando de pressupostos, eu estou preocupadíssimo com questões, inclusive até aquelas que são anteriores à sustentação oral. Né? Exato. Esses são os extrínsecos, são É. exatamente os anteriores. Então aí, É. outro pressuposto extrínseco, eu acho que é aí que você quer chegar então, é o preparo. Isso, Nós não temos, no recurso, não tem que haver o preparo. Pois bem, na sustentação oral também é preciso esse preparo. Né? E o que envolve esse preparo? O advogado conhecer os autos, primeira coisa. Né? Ele tem que saber os dados, ele tem que saber as matérias, ele tem que saber os fatos, os documentos importantes, ele tem que saber o processo de fio a pavio, porque ele pode ser indagado, inclusive, pelos juízes, pelos desembargadores. Verdade. Posso fazer um comentário a respeito disso? Às vezes as pessoas têm um pouco de preocupação com relação à oratória, né? Mas como é que eu vou fazer um curso de oratória? Ou eu vou tentar entender como é que funciona isso? Eu acho que você tocou assim um ponto central. O melhor momento da oratória, o melhor preparo da oratória é conhecer o seu caso, conhecer a lei, ser bem informado, né? Para poder responder as coisas na hora que eventualmente for arguído e responder com segurança, com firmeza. Isso que você comentou é muito importante, o preparo anterior ao dia da sustentação. Sim, e uma das condições para se preparar bem para isso é preparar os memoriais. Na minha opinião, enquanto advogado e também como juiz, um bom memorial, ele auxilia muito na compreensão do caso. Ao mesmo tempo em que ajuda o advogado a se preparar para o que é o importante do caso, o importante daquele recurso. Então, isso faz parte do preparo, os memoriais. E aí, uma das questões que envolve também é a apresentação desses memoriais. Se possível, por audiência com os desembargadores. Peça uma audiência com o relator do caso para apresentar os memoriais, explicar o que é o ponto crucial, para que ele já tenha uma familiaridade com o seu tema, antes até da própria sustentação oral, para que ele não seja pego de surpresa também, porque você pegar o julgador de surpresa não é uma boa técnica, não é? Porque daí, se o julgador não sabe, ele tende a negar, porque né, ele não vai ter uma boa premissa. E os memoriais? O que precisa para os memoriais? Pode comentar à vontade. Não é só o juiz que não pode ter decisão surpresa, né? É verdade. E os memoriais? Eu achei interessante o que você está comentando, né? Que a sustentação oral seria um prolongamento do trabalho iniciado com os memoriais, que, por sua vez, é uma síntese daquilo que foi exposto no processo. Né? Ou seja, é um sistema, né, que vai se completando e vai, portanto, chegar ao seu ápice, que é a hora em que você vai ter que falar isso para o colegiado. Né? Eu achei interessante essa sua questão. Não é uma construção individual e, digamos assim, isolada. Ela é uma construção complementar. Um tijolinho ajudando o outro. Exatamente. E nesse preparo aí, ainda, né, na fase anterior à própria sustentação, não é? Nós temos que saber o tempo da sustentação. Nós temos que saber aí, né? Bom, isso eu vou deixar pronto. Mas o tempo da sustentação, né? O CPC, ele tem lá no 937, salvo engano, que o tempo é de 15 minutos para a sustentação. Há alguns tribunais que regulamentam isso de modo diferente, estabelecendo um tempo de 10 minutos. Né? É claro que, dependendo do caso, você pode até pedir uma extensão, você pode, diante da natureza, da complexidade do caso, solicitar. Mas havendo negativa, não convém ficar brigando muito, bater, espernear, que eu vou recorrer, porque meu prazo é de 15 minutos, conforme o CPC. Não é? Porque isso se inclui dentro da autonomia dos tribunais. Não é? Eles que determinam isso. Por exemplo, esse dispositivo está no CPC, né? Dos 15 minutos. Mas
vejamos que a instrução normativa 39 do TST, ela é silente sobre a aplicação do 937 do CPC nas lides trabalhistas. Então, esse prazo de 15 minutos não foi, a princípio, acolhido pelo TST. Não foi negado também, né? Porque na própria instrução normativa eles negam alguns aspectos. Esse não foi acolhido nem negado. Então, ainda está aí na margem dos tribunais, especialmente na área trabalhista. Mas temos prazos específicos também. Os processos de pequenas causas, por exemplo, são 5 minutos. Né? Diferenciado, né? Diferenciado. Então, nós temos aí, ó, os pressupostos extrínsecos, acho que estão abordados. Você tem algum comentário para fazer aí? Olha, eu vou com relação aos extrínsecos, né? Ok, isso aí. Vou fazer uma pergunta, por exemplo. Claro. Leitura durante a apresentação da sustentação. O advogado deve ler. Levar os memoriais para ler. Ou os memoriais, ou então um texto específico, talvez um pouco mais curto, e aí ele começa, na hora da sustentação, ao invés de ter aquela... A maravilha da oralidade vem justamente dessa naturalidade com que você expõe as ideias. Né? E essa naturalidade pode fazer com que isso nasça do seu coração, da sua alma. Na medida que você vai ficar lendo uma declaração, talvez perca um pouco da eficiência desse momento tão precioso, não? Olha, eu até acho que se poderia até, talvez, os mais drásticos, indeferir a leitura. Porque a sustentação é oral, ou seja, você tem que usar da sua oralidade, né, no seu convencimento. Você pode ter, é claro, né, pontos de base na sustentação para você se lembrar dos pontos, para você não esquecer os pontos. Agora, leitura cansa. Né? Não é à toa que os papais adoram, no começo da noite, de ler para os filhos, porque botam eles para dormir. Não é? E nesse ponto, Lúcio, o doutor Tiago Leite está lembrando do tempo em que os memoriais vinham em espiral. Não é? E aí, como é que você não vai dormir lendo um memorial que já vem num bloquinho com espiral? Você não consegue nem... Sim. O memorial tem que ser algo... Não? É claro, eu vejo memoriais de 40 páginas, aí não é memorial, né? Ninguém vai ler, é um livrinho, né? Querer que o desembargador leia um livrinho antes do seu caso é pedir muito, então são os pontos... Está sendo muito elegante, viu? Cruciais. E vale, já nesse preparo ainda da sustentação oral, vale ensaiar na frente de espelho, Gabriel? Bom, ó, eu sempre falo para o pessoal ensaiar na frente do espelho e depois apagar a luz também, né? Que é para poder só ouvir a sua própria voz, né? Mas eu queria também colocar uma questão para você. Em primeiro lugar, é lógico, veja um local adequado para isso. Se as pessoas virem você falando sozinho, pode ser que eles não deixem você fazer a sustentação oral. É uma brincadeira. Mas você também pode, eu queria te perguntar isso, e que tal você utilizar como a noção de sustentação pode trazer a ideia de debate? Você pode também fazer isso para um outro colega, do seu próprio escritório, ou outro colega qualquer, que inclusive pode ser até através agora dos mecanismos tecnológicos, fazer pelo próprio celular, né? Mas para que você possa também estabelecer com o outro, para que esse colega veja eventuais falhas. Uma coisa que a gente percebe, às vezes, Lúcio, é quando uma pessoa fala, tem alguns vícios de linguagem, né? Eu de vez em quando eu tenho. Mas eu sei que você também apaga a luz para fazer na frente do espelho. Não, e aí eu dou uma experiência pessoal minha, foi uma sustentação oral, digamos assim, mas a minha apresentação no primeiro seminário, no mestrado na Universidade de Lisboa, só para a gente sair aqui, só para ilustrar um pouquinho, eu fui fazer uma apresentação, a primeira apresentação da turma, eu iniciando o curso em Direito do Trabalho, eu fui fazer a primeira exposição. Né? E aí eu pequei, porque eu fui com muita tranquilidade, um tema que eu dominava, né, na área do Direito do Trabalho, e aí eu fui fazer a minha exposição assim um pouco mais folgado, eu domino tudo isso. Né? E aí esse excesso de autoconfiança não faz bem, né? Porque eu cheguei lá
eu não sabia que antes as pessoas distribuíam um roteirinho para quem assistia, e eu não levei esse roteirinho, né? Que seria os nossos memoriais, né? E eu me descuidei um pouquinho com o tempo. Foi falta de preparo. Mas, no meu segundo seminário... Aí você tirou a forra. Aí eu tirei a forra, porque aí eu fui saudado, dos maiores elogios que eu recebi na minha vida, pelo professor Menezes Leitão, um professor sério, e que rasgou elogios à minha apresentação, assim, eu fiquei até encabulado. Mas aí valeu a pena, porque a gente aprende, não é? Por amor ou pela dor. Eu aprendi pela dor ali. Você usou a técnica da comparação, né? O primeiro foi muito ruim, o segundo foi muito bom, veio o elogio. Não foi o primeiro muito ruim também, não, né? Vamos deixar claro isso daí. Não foi muito ruim, não. Eu só me descuidei de... Não, eu não falei que foi muito ruim. Eu me descuidei um pouquinho, mas eram professores diferentes também. O primeiro foi Direito do Trabalho, o segundo foi Direito Civil. E aí eu ganhei um elogio gigantesco lá. Foi legal. Mas se pegar e não conseguir. Quase que não. Agora, ainda nos pressupostos extrínsecos, quanto ao prazo, o tempo, e se nós tivermos dois defensores pelo mesmo caso? Eu sempre tive essa dúvida, rapaz. Ainda bem que você vai chegar para me explicar. Eu não. Eu estou jogando para você a batata quente. Olha, pela minha pouca experiência, né, lá no tribunal, quando acontece isso, o regimento interno diz que há o dobro do prazo para dois e se dividem em quantos advogados estiverem ali representando aquele polo do direito, seja parte passiva ou ativa, né? Então, melhora a condição. Mas se tiver lá, pode haver 2 ou 3 pessoas querendo fazer a sustentação, mas não vai ganhar o mesmo tempo para todo mundo, né? Dobra o tempo e divide proporcionalmente. No Conselho Nacional de Justiça não se fazia acréscimo de tempo, não. Eles tinham o prazo e dividiam entre si o uso desse prazo, o uso desse tempo. É uma questão assim difícil, pelo menos na 7ª turma eu não me lembro de ter acontecido isso. Ok. Eu acho que tinha ainda mais alguma coisa. Outra coisa importante. Mas aí vamos para os pressupostos intrínsecos da sustentação oral agora. Esses são os chans. Esses são os chans. Bom, a recorribilidade dela, né? O recurso tem que ter recorribilidade, ou seja, tem que estar, os temas que você elabora no recurso tem que estar compatível com o que você perdeu. A mesma coisa na sustentação. Você tem que trazer os elementos necessários para aquilo que você pretende alterar no julgado. Não é isso? É verdade. Aí eu te perguntaria uma coisa. Faz parte, portanto, para o advogado se preparar para uma eventual situação de não conhecimento do recurso? Eventualmente o relator fala, eu não estou conhecendo o recurso. Então a pessoa tem que estar meio preparada para verificar se foi pago direitinho, no tempo, se a procuração está juntada, né? Para poder, se não conseguir atacar efetivamente o ponto que fizer, mas pelo menos fazer um recapitulativo daquelas condições necessárias para sustentar e ser conhecido o seu recurso, né? Acho uma coisa interessante isso, já percebeu? Sim, a gente tem o seguinte aspecto. Normalmente o recurso ele é acolhido no juízo de origem, onde já são observados ali a questão do preparo, da procuração, da tempestividade e tal. Mas pode surgir essa situação que você elabora. Se o advogado ele faz o recurso adequadamente, no recurso ele já estabelece lá os pressupostos de admissibilidade. Então ele foi tempestivo por causa disso e disso. O depósito recursal foi feito aqui, folhas tais. Custas, feitas as folhas tais. Procuração, feitas as folhas tais. Né? Subestabelecimento de folhas tais. Então ele estabelece ali os pressupostos. Se ele fez esse trabalho bem feito, na sustentação, ele vai ter esses dados ali, ele pode deixar do ladinho.
Se o desembargador fala, não estou conhecendo, opa, se eu entabulei tudo aquilo, eu tenho que perguntar ao desembargador qual a razão pela qual o recurso não está sendo conhecido. Porque não tem como você fazer uma sustentação pelo conhecimento do recurso sem saber da razão pela qual o tribunal estaria em tese, né, não conhecendo o seu recurso. Então é um esclarecimento de fato que você tem que fazer e eu imagino que o desembargador tenha que antecipar, se ele antecipa o resultado, ele teria que antecipar pelo menos a razão para que ele pudesse fazer. Caso haja negativa, bom, aí o advogado vai ter que falar, olha, foi no dia tal a publicação, eu fiz no dia tal, a procuração está presente, as custas foram feitas adequadamente nas folhas tais, o depósito recursal, se for o caso, enfim. E aí ele tenta... É bom estar preparado para toda a eventualidade. Para toda eventualidade, sim. Lúcio, ficou girando aí na internet um caso um pouco triste, lógico, não é nada enaltecedor, mas de um colega advogado que na hora da sustentação oral, digamos assim, perdeu um pouco da sua paciência e acabou eu vi. fazendo uma coisa ele muito gesticula triste. e começa a gritar e aí silenciam ele. Isso. Então, isso é importante. A questão de estar preparado é inclusive para essas situações, não é? De poder ter equilíbrio, ter serenidade, não é? Porque daquela forma com que ele fez, apesar de demonstrar talvez toda a sua grande eloquência, né? Você estava sem som, mas me parece que foi grande eloquente, né? Mas de demonstrar a sua insurgência até gestual, aquele tipo de situação pode não ser a melhor forma de resolver. Não é? Sim, sim. Se a ideia é usar a palavra para conhecer, a palavra é a maior fortaleza para se tentar entender e conseguir um resultado diferente, positivo. Então nós vamos para já como você antecipa, o segundo pressuposto intrínseco, a adequação. O recurso tem que estar adequado. A mesma coisa a sustentação oral, ela tem que ter adequação. E adequação inclui o uso adequado da fala, com respeito, com imposição. Não é? Aí agora, Gabriel, eu pergunto, já que você citou aí esse temperamento um pouco explosivo do advogado, né? Eu acho que às vezes é preciso primeiro assim, uma coisa que é pacífico, não se pode utilizar apenas um tom no uso da sua sustentação oral, porque você ficaria cansativo você utilizando apenas um tom. Então você tem que usar os altos e baixos como uma forma de chamar a atenção do magistrado. Não é? Outra forma de chamar a atenção adequadamente é quando você pode perceber que os desembargadores não estão muito sintonizados na sua fala, uma boa técnica é chamá-los pelo nome. Não é? Então você está falando, porque aqui, no caso da testemunha, doutor Gabriel, veja só o que aconteceu. Ela falou isso, tá, as folhas tais. E o juiz, doutor Valdir, falou isso, logo. Aí você, tocar o meu nome aí, o cara ele vai se colocar com maior atenção para aquele chamado. Essa é uma boa técnica para se utilizar na sustentação. Você sabe que, até respondendo a uma pergunta um dos colegas aqui, perguntou a respeito de uma sustentação oral positiva que a gente pudesse contar a respeito, né? Uma advogada que ela eu acho jovem, porque é uma pessoa que exala, né, juventude, apesar de uma experiência bastante grande. E ela, na SDI, utilizou todos esses mecanismos que você está dizendo. Ela começou tranquila, simples, depois quando começou a entrar no coração do problema, ela levantava a voz, modulava, dava um argumento menor, depois ela realçava, como se desse um negrito em cada uma das frases. E, ao mesmo tempo, ela também chamava a atenção dos desembargadores pelo nome. Né? Pelo nome. Me marcou muito, porque eu era o relator, então eu acabei, né? Várias vezes eu fui chamar sendo atenção. citado. Sendo citado. Né? Mas é muito interessante. E o que apesar de que ela
foi vitoriosa em parte, pelo menos no que era necessário ela foi em parte, mas foi uma sustentação que encantou a todos. Que encantou a todos, né? Pela sua concisão, pela sua objetividade, pela sua forma técnica com que ela foi apresentando os diversos argumentos de uma maneira muito eloquente, não é? Chamando atenção, dando o tom, como você comentou, não foi algo monocórdico, nem monótono, e ela saiu de lá, assim, eu fui cumprimentá-la depois, inclusive, até porque eu a conheço de muito tempo, portanto não havia problema nenhum, e foi um prazer poder contar com ela, sendo relator, ouvindo essa colega. Eu também tive um caso bastante interessante, mas eu não estava na bancada ainda do CNJ. Foi no CNJ. Eu acompanhei um julgamento que estava sendo conduzido pela doutora Morgana, nossa querida amiga, né, do Paraná, doutora Morgana Richa, e um advogado de Brasília fez uma sustentação que eu fiquei de queixo caído, como um modo profissional, técnico, adequado, com raciocínio encadeado, mesmo com fatos complexos. Porque uma das coisas salutares disso é isso, você tentar deixar mais simples o que é complicado. Não é? E não é todo mundo que domina essa matéria tão adequadamente. Não é? E aí, nesse caso, o Diego que perguntou, nesse caso ele me chamou muita atenção. Ele perdeu até. Ele perdeu até o caso não foi julgado favorável a ele, mas foi uma das maiores e melhores sustentações que eu vi na minha vida. Por outro lado... Eu preciso pagar um tributo aqui, porque eu também vi uma sustentação do Dr. José Lúcio Munhoz, não é? Ainda como presidente da associação, fazendo a defesa, né, intransigente de um colega, através de uma questão disciplinar, e o colega foi assim, de um brilho exemplar. Eu acho que você já estava se preparando lá para esse programa daqui, tá bem? Faz tempo isso, hein? Faz tempo. Mas... A técnica, né? A técnica já está presente faz tempo. Mas eu vi também uma sustentação, também no Conselho Nacional de Justiça, que foi muito interessante, em sentido oposto. Em sentido oposto. O sujeito estava com um processo que estava ganho, porque os integrantes do Conselho apontam ali o seu voto antes. Então, todos os integrantes do Conselho tinham votado unânime a favor do cidadão. E o cidadão vai fazer a sustentação, e na sustentação ele levanta dois temas lá que chamou muita atenção. E aí... negativamente. E por quê? Porque faltou-lhe ter a consciência do que era importante para o caso dele. Às vezes, você tem que ser honesto, você tem que ser ético, não é? Lógico, sempre. Isso garante a sua legitimidade. Quando eu falo da legitimidade recursal, eu abordo aqui a legitimidade como pressuposto intrínseco da sustentação oral. Você tem que ser ético, ser correto, você tem que saber que você está fazendo a defesa do cliente. Mas você tem que apontar nos autos, no processo, inclusive o dado que lhe seja muito negativo e que esteja saltitante. Né? Você não pode só esconder, porque daí você passa uma imagem errada para os julgadores. Você passa, mas doutor, ele confessou nas folhas tais. Não é? Então, você quer tentar desconstruir. Então, uma das coisas até, para ter um interesse recursal, né, é que a matéria seja adequada, seja necessária para o seu recurso. Não investir em recursos que não têm o menor cabimento. Não é? Se o cidadão confessou, não é, o fato, não tem como você chegar lá e tentar querer demonstrar, a não ser que haja alguma excepcionalidade, que às vezes pode ocorrer, né? Mas sem alguma excepcionalidade, você chegar lá e querer falar que aquele fato não existiu. Não é? Que a tese, que já está sacramentada em toda a jurisprudência, e sem argumentos novos, você querer desconstruir aquela tese, né? Já sacramentada, sem argumentos novos ou sem algo significativo. Porque isso desqualifica a tua imagem como profissional, desqualifica a confiança que possam depositar no que você está falando. E é importante você ter confiança, porque você, ao falar para o desembargador, você vai falar,
tem uma prova nas folhas tais, que Uhum. atesta o contrário. E se você detém a confiança dos jogadores, os jogadores vão, opa, deixa eu ver que prova é essa, as folhas tais, que não está constando aqui. Não é? Então... Você sabe que essa questão que você coloca, eu também coloco para os meus alunos, né? Quando o advogado é ético, e ele trabalha muito tempo em uma devida comarca e tem aquele conhecimento com relação aos juízes, né? Ele vai formando uma imagem, né, Lúcio? Ele vai formando uma Exatamente. imagem, né? E essa imagem custa muito caro para você construir. Custa caro para construir e para manter. Sem dúvida. Para depois chegar e perder isso, Sim. porque... Agora, uma coisa interessante, doutor Gabriel, nesse ponto que você bem aborda aí na construção da sua imagem, da sua honestidade intelectual. E você tem que ter essa honestidade intelectual quando você apresenta uma sustentação oral. Agora, essa honestidade intelectual não é para o advogado, diferente do que ocorre para o juiz, que tem que ter sua honestidade intelectual quando julga, de acordo com os casos que ele já julgou, não é? Mas o advogado, ele não tem que manter essa honestidade intelectual com o que ele pensa. Por exemplo, se eu estou no processo defendendo que o cargo de gerência de banco tem direito às horas extras. Exemplo. Mas eu já escrevi contrário a isso. Lógico. Eu, advogado, eu, Lúcio, escrevi contrário àquilo e no processo eu defendo o contrário do que eu já escrevi. Não há problema algum nisso, porque o advogado não está ali defendendo o seu interesse. Ele está defendendo os interesses do cliente. Ele é a voz do cliente perante o tribunal. Então, temos que ter maturidade para entender essa distinção. Alguns não têm essa maturidade e tentam tripudiar em cima do advogado, falando, mas doutor, o senhor escreveu em sentido contrário. Sim, mas a tese do meu cliente aqui é outra. A tese é no sentido de que esse argumento não vale por causa disso, daquilo. Então. É verdade. Mas eu te perguntaria uma coisa. Talvez, essa questão que você coloca, ela é candente, né? Porque nós temos, geralmente, os bons advogados que vão fazer sustentação oral, não é? E aqueles que você presta muita atenção, são pessoas que não apareceram ali na hora, já possuem um histórico, né? Já tem uma história. E muitas vezes são advogados que são defensores de um lado, de outro, e são colocados em face de uma situação que pode deixá-los, assim, digamos, um pouco mais constrangidos. Eu me lembro de certa ocasião em que um advogado, vou me permitir não falar o nome para não constranger, nem haveria problema, mas é enaltecedor. Mas um advogado que é conhecido por ser defensor de empresas, ao defender um reclamante, numa tese totalmente diferente do que ele falava, ele começou a exposição dele dizendo assim, olha, eu vou assim dizer de forma muito humilde e franca, não é? Que a questão que eu vou defender aqui me toca, apesar de que possivelmente eu já tenha defendido o contrário. Aí ele até lembrou o Lincoln, né? Dizendo que pela manhã o Lincoln defendeu uma pessoa. Na tarde o Lincoln defendeu um outro com a tese contrária. E a hora que perguntaram, mas doutor Lincoln, era advogado na época, antes de ser presidente da República Americana, mas doutor Lincoln, o senhor defendeu uma coisa de manhã e agora à tarde o senhor faz outra, né? Ele falou assim, mudou a jurisprudência. Não, eu acho que a gente tem que ter essa compreensão de que o advogado, ele fala pela parte. Então, embora esteja materializada ali a figura do advogado como profissional, ele não está defendendo ali o seu interesse pessoal, as suas concepções de vida. Ele está defendendo as concepções do cliente. Assim como o Gabriel, ao contratar um advogado, não vai querer que ele defenda na corte os interesses dele, né? As posições dele, mas sim as posições que interessem ao Gabriel, né? Então, eu acho que a gente tem que saber essa separação. É verdade. Você já viu uma técnica, Lúcio, que alguns advogados usam na petição, diz assim, diz o cliente que... Sim, já vi. Não é? É sensacional. O que está falando é o cliente. Não é? Diz o cliente que... Aí você pode dizer, defender o cliente do jeito que você quiser. Sim. Estamos caminhando aí para os 10 últimos minutinhos da nossa
do mais um episódio de Os Barbudos, né? Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Prosa boa, né? Prosa boa, né? Nós. Eita, Eu só estou ouvindo coisa boa hoje. Mas tem um aspecto aqui que é interessante. O advogado, ele deve ser conciso apenas ao que interessa ou ele pode ser mais prolixo um pouco? O que você tem notado? Olha, do jeito que vai, né, a quantidade de trabalho dos juízes, e aí eu divido essa carga com todos os meus colegas, né? Quanto mais conciso for uma exposição, uma peça, quanto mais objetiva, né, ela facilita bastante o trabalho do juiz. Porque é lógico que quem não é da área de direito não gosta muito de ler, mas nós adoramos ler. O problema é o tempo. Né? Vou referendar aqui alguém que falou assim, puxa, você manda um bloco, um livro, às vezes pode acontecer de você não ter tempo para ler. A prolixidade, eu diria que é um valor que deve ser colocado talvez na academia em algumas situações. Não sei se na exposição oral ela deve ser prestigiada, não. O que você acha? Eu acho que, assim, a concisão é o principal ponto. No entanto, você não pode simplesmente chegar na sustentação e falar, senhores, aqui é o seguinte, o que se discute é o documento de folhas tais. Esse documento é válido por isso e ponto. E acabar a sua exposição. Eu não acho. Eu acho que você tem que fazer um pequeno introdutório dessa necessidade daquele documento, do caso. Porque muitos desembargadores, na hora que proferem o seu voto, especialmente se ele não é o relator nem revisor, ele não tem a densidade total do processo. Ele vai ter ali apenas a ementa. Tal. Então é importante, olha, aqui foi negado as horas extras porque entendeu-se que ele era cargo de gerência. Não é? Todavia, há um documento de folhas tais que demonstra que ele não é o cargo de gerência. Logo, ele teria direito, ou não, às horas extras, enfim, de acordo com o caso. Mas essa pequena introdução, eu acho que é necessária. E antes dessa introdução, eu quero te perguntar uma coisa prática. Na saudação aos integrantes, eu devo saudá-los. Senhor doutor Juiz Gabriel, meu amigo, aliás, o churrasco de sexta-feira estava excelente. Parabenizo o senhor que maneja muito bem os espetos e tal. Os espetos, mestre de espeto. Isso. Eu queria primeiro me desculpar com você, porque eu entendi de forma incorreta quando você falou em prolixidade, né? Na verdade, você está colocando um contexto, um contorno nas questões, né, que... Não, mas eu acabei misturando as duas coisas. Você não precisa pedir desculpa. Mas a sua explicação foi ótima. Explicou muito bem o conceito. Nada a ver com o tema, mas foi legal. Excelente. A segunda questão, você comenta bem. O advogado, é lógico que ele sempre vai, como qualquer relação humana, vai tentar apresentar uma ligação de simpatia com as pessoas. Não é? Quando ele encontra ali um desembargador ou um juiz que ele conhece, às vezes é da própria região, né? Por exemplo, lá o pessoal de Cotia, tá? Foi juiz muito tempo, tal como você também, né? Ou então de Osasco, chega ali e encontra um colega e pode fazer talvez uma saudação. Né? Eu acho que uma saudação comedida não há problema nenhum. Referir-se ao churrasco da semana passada, né? Ultrapassa todos os níveis. Né? Inclusive, Lúcio, sabe por quê? Porque nesse momento, de repente, o juiz, o desembargador pode até se sentir constrangido. Claro. Eventualmente, olha, em razão disso, declaro para os meus colegas a minha suspeição. Foro íntimo, não preciso declarar nada. E detalhe, o cara não tinha ganho o processo. O cara ganhou o processo com ele. E vai perder uma próxima. Alguns tentam mostrar uma certa intimidade. Já acontece em sala de audiência, né? Acontecia pelo menos comigo algumas vezes, de chegar um advogado e querer demonstrar certa intimidade comigo, né? Com o juiz. Eu acho que nas audiências, nos processos, o advogado tem que se posicionar educadamente, cortês, cordial, mas sem excessos nenhum de intimidade. Então, ao início da fala, eu sugeriria que ele saudasse, assim, nominalmente os integrantes. Excelentíssimo senhor doutor juiz Gabriel Lopes Coutinho, digníssimo relator, excelentíssimo senhor doutor Valdir, digníssimo presidente dessa turma, excelentíssimo senhor doutora, meus cumprimentos, né? E pronto, o caso que temos aqui hoje diz respeito
e inicia falando aí um pequeno sumáriozinho do caso, e depois, aí sim, como você bem deu o exemplo dessa jovem advogada, modulando a voz, fazendo intensidade. Eu sou contra os gritos e tal. Embora eu confesso que num caso também, no CNJ também, o advogado ganhou um processo gritando. Ele ganhou gritando, porque assim, todos haviam feito o julgamento contrário a ele, mas ele foi extremamente incisivo na tribuna, não ao ponto de ser desrespeitoso. Né? Lógico. Mas ele foi extremamente, subiu demais a voz, inclusive, acima do que seria normal, mas aquilo acabou chamando muita atenção, porque ele insistia no ponto. Porque aqui, ó, não tem. E ele, né, eu acho que não precisava tanto, mas ele, queremos ver aí esse detalhe, e ao vermos aquele detalhe, realmente, não é? Ele tinha razão e houve a reversão no julgamento seguinte, porque houve pedido de vista e houve reversão. Agora, outra coisa, cabimento aí dos pressupostos ainda, o cabimento, né, da sustentação. A sustentação cabe em apelação, nos recursos ordinários, no especial, no extraordinário, nos embargos de divergência, na rescisória, no mandato de segurança e nas reclamações. E no agravo de instrumento? E agravo de instrumento? Cabe? Então eu vou dar uma mensagem de natureza mnemônica, né? Opa, vamos lá. Aí, não. Aí não? Então, aí, não. Olha só, a gente não combina. A prova que a gente não combina é que eu vou pegar esse cidadão aqui, ó, um grande professor, eu vou pegar ele pelo pé. Diga. Porque cabe sustentação em agravo do instrumento. Mas não na regra, só na exceção. Quando na na exceção. Né? Também nas antecipações de tutela, ou seja, nas tutelas provisórias. O agravo de instrumento nas tutelas cabe. Né? Mas, claro, o professor é professor, né? Sabe muito bem disso. Ordinariamente não cabe nos agravos de instrumento e nem nos embargos de declaração. Também não cabem, né? Sustentação oral nos embargos de declaração. E outro ponto que não cabe sustentação oral é quando o julgamento é interrompido após o uso da sustentação oral pelo advogado. Imaginemos que o advogado fez uma sustentação oral, houve a suspensão do julgamento, porque um juiz, eu vou pedir vista, o próprio relator, eu retiro os autos para melhor análise. Nesse retorno, em tese, você não tem mais direito à sustentação oral, porque ela já aconteceu. Se esgotou. Perfeito. Às vezes, o que eu vejo é o colega solicitando ao presidente da turma garantir o retorno. Não é? E aí, é aquela história, né? Como não há aplicação na trabalhista, a novidade é o prolongamento da decisão quando não há unanimidade, né? Porque aí sim poderia haver. Como a instrução 39 a 41 acabou dizendo que não pode, a 39, né? Acabou dizendo que não pode aplicar, significa que realmente esgotado o seu ato, você não pode voltar mais. Muito bem lembrado. Muitos pedem, mas não têm direito. Agora, doutor Gabriel, quando? Eu estou confiando aqui no que o Lauro falou, que o Instagram não derruba mais com 1 hora. Então, então a gente vai passar um pouquinho aqui. Isso é um perigo. É um perigo. A sustentação por videoconferência, ela difere da sustentação presencial? Excelente questão essa, né? Excelente questão. A sustentação pela videoconferência utiliza um meio diferente. Tá? A presença física, ela tem uma força natural, que ela é muito relevante. Pela telinha a gente tem, eu entendo e vejo isso, uma certa perda de qualidade nessa interação. O que eu tenho recomendado aos meus alunos, em especial, que façam muito treino disso, tal como se fosse até um treino de teatro, talvez. E possam verificar questões incidentais que não são típicas do nosso dia a dia. Por exemplo, a questão da eliminação, a questão do enquadramento. Você imagina fazer uma sustentação oral assim, ó. Sim, não dá.
Não dá. Ou então, não dá. Então, essa questão do enquadramento é relativa. O microfone de uma qualidade razoável para poder passar a informação, uma conexão boa. Não é? Então, essas questões que orbitam a transmissão, elas acabam sendo relevantes, porque nada é pior do que uma transmissão truncada e mal iluminada. Tem gente que parece que faz assim, apagam as luzes, né? E fica muito escuro. Não dá para você sequer ver a expressão do advogado. E a expressão junto com a voz são dois elementos gestálticos que são muito relevantes para você poder chamar a atenção. Os italianos sabem bem disso. Não, eu acho que o gesticular também eu acho que é importante, às vezes. Às vezes. Não muito, né? Porque você vai parecer que vai voar lá, né? Vai bater asas e sair voando. Não tanto. Olha, como dizem, a virtude está no meio. Não é? Você manter a linha, o equilíbrio. É difícil achar esse equilíbrio, não é simples. Não é? Então você andar no meio, gesticular, ajuda, chama atenção, mas com limitação. Você não pode ficar o tempo todo aí achando que vai bater asas. Né? Bom, agora, essa questão por videoconferência, o CPC incluiu isso também como um direito do advogado. O advogado pode pedir, de acordo com o 937, parágrafo 4º do CPC, a sustentação por videoconferência. Quando ele mora em cidade diversa, ele tem um pedido com um dia anterior, pelo menos, e o tribunal tenha condições de realizar essa sustentação por videoconferência. É um direito dele. É vantagem? Aí ele vai ter que analisar o custo-benefício. Eu jamais trocaria uma sustentação presencial por uma sustentação por videoconferência. Se você tiver condições para isso, é claro, né? Se você realmente não tem, está no interior e não tem acesso, não é? Então... Verdade. Lúcio, aí nós teríamos que examinar uma questão incidental, né? Que é, primeiro, a pandemia, né, do coronavírus ter detonado talvez um procedimento, um processo tecnológico que alguns dizem que seria inevitável, não é? Em razão das dificuldades de locomoção, do tempo que você usa, do próprio risco que existe, né, nessas locomoções, dos custos. Hoje eu tenho alunos que fazem a sustentação oral aqui, não é? Fazendo esse trabalho para outros estados. Não é? Ou seja, as empresas, as partes em especial, acabaram tendo uma grande economia, porque evitam o deslocamento de um advogado ou dois, em alguns locais com vários dias de antecedência. Não é? Tem alguns locais onde, comarcas pequenas, onde exige que o advogado pernoite um dia ou dois lá, para poder participar de uma... Mas a noção, né, de que isso tudo vai se transformar em economia. Não é? Então, veja, hoje, por exemplo, eu já fiz uma SDI. Né? Por curiosidade e com uma situação contingente, eu tive que também ir até aqui Pinheiros, próximo. Perdi 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Fui cedinho, deu para chegar em tempo. Mas, olha só, 3 horas de trânsito, com pandemia. Você imagina a hora que voltar a subir o local? Olha, esse aqui foi o exemplo. A gente combinou isso daqui, que eu ia ficar paradinho aqui, só para ele me chamar a atenção como um exemplo de sustentação oral, onde você chama a atenção do julgador para o seu caso. Né? Ele mostra um pouquinho desconectado, você chama ele para o seu caso. Aliás, tem um vídeo que circulou hoje. Ela faz a sustentação e um do desembargador está dormindo. Ela faz a sustentação, acaba e o desembargador continua dormindo na sessão transmitida. E aí os outros ficam assim, põem a mão na boca, os outros desembargadores. Daí alguém, doutor, daí ele ouve, desculpe. Né? Então, assim, o que fazer numa situação dessa? Né? No tempo do exército, eu falaria assim, eu dormindo, né? Levantaria. É verdade, é uma boa saída. Mas olha, eu acho que daria para fazer uma circunstância bem interessante aí. Daria para, em notando algo do gênero,
eu, se fosse advogado, eu iria pedir os demais integrantes, eu vejo que talvez eu peço a interrupção da minha fala agora, porque eu vejo que o desembargador, acho que ele está com algum problema, ele não está bem e tal, então poderíamos, eu peço a interrupção e a devolução do prazo para eu continuar depois, até que o doutor, alguém possa verificar aí se ele está bem, se está tudo bem e tal. Né? Eu acho que é um jeito elegante. Outra coisa, advogado aparecer de óculos escuros, chapéu, mascando chicletes. Não dá, né? E sorvete? Eu já tive um caso desse. Sorvete. Essa é inusitada. Sorvete é inusitada. A advogada chupando sorvete no meio. Aí o que eu fiz, né? Porque às vezes você tem que ter saídas que sejam, que não levantem problemas, né? Mas que demonstrem a situação. Você falou do advogado que vem e te cumprimenta. Né? Uma boa saída para o juiz, como eu faço, eu também cumprimento o advogado da parte contrária. Sim. Ótimo, né? Sim. A situação ali mascando chiclete, né? Ou então sorvete. Eu paro com o colega, doutor, vamos aguardar então a colega, então aconteceu isso efetivamente. Vamos aguardar tomar o seu sorvete com calma, tranquilo. Eu esperava que ela parasse, né? Quando eu me deparo, quando eu me deparava com situações desse tipo, por exemplo, testemunhas indo de óculos escuro, chapéu, né? Eu sempre virava para o advogado daquela testemunha ou da parte e falava, doutor, o testemunha ou o cliente ele tem algum problema nos olhos, estético nos olhos ou no couro cabeludo? Não sei. Então o senhor pode, por gentileza, perguntar para ele, não é? Porque se ele tem algum problema, é natural deixá-lo de chapéu ou de óculos. Você não vai submeter ninguém ao vexame, ao constrangimento de expor um defeito e tal, né? Então, é os cuidadinhos que temos que ter. E o Diego já havia perguntado ali atrás uma questão que eu tinha guardado para te perguntar também. Questão de ordem. Quando que o advogado pode pedir questão de ordem, doutor Gabriel? Eita, nós. As questões de ordem são aquelas que influenciam no andamento, né, do desenvolvimento do trabalho de sustentação. Então, todos os incidentes que podem acontecer nisso, eventualmente, o advogado pode pedir uma questão de ordem. Uma que pode ser muito conhecida, né, é justamente pedir para verificar se os autos estão ali disponíveis, se são físicos, por exemplo, verificar se a procuração está juntada, é um exemplo também, tá? Verificar se o advogado, né, se não tem a procuração, antes até na secretaria, pedir para verificar se ele tenha participado de alguma das audiências anteriores, o que também o habilita a participar. Enfim, são as questões que podem existir ali ligados ao desenvolvimento. Então, deixa eu te perguntar agora uma coisa interessante. Questão de ordem, ela pode infligir num debate da causa entre o advogado e os desembargadores ali? O advogado se posicionar no sentido de ficar questionando o desembargador a respeito de um... Perdão, agora eu entendi a sua questão, né? Olha, quando o advogado, na hipótese que o advogado começa a debater com o desembargador, cria-se um constrangimento sem necessidade. Porque a sustentação oral, ela não é feita para debater, ela é feita para apresentar. Mesmo que seja desfavorável ao advogado, ele deve, se for o caso, manejar depois os embargos declaratórios, que é o principal instrumento posterior. Então, eu sou muito reticente com relação ao debate que o advogado pode ter na sessão. E aí, Lúcio, eu vou até aproveitar uma colocação tua sobre a preparação do advogado. Né? O advogado ele vai lá e ele tem que estar preparado para ouvir o voto, né? o minuto ao propósito de voto, pelo menos, para poder saber quais são as matérias que ele vai falar. Né? Se eventualmente o voto não aborda uma das matérias que eventualmente tem interesse, né? Aquele momento não é o momento de falar sobre o embargo declaratório. Né?
Então, excelência, o senhor não falou sobre a hora extra. Não é? Sim. Pera, só agora. Sim. Eu vejo assim com um pouco de constrangimento. Então, doutor Gabriel, eu acho que aí vamos divergir. Opa, ainda bem, né? Porque, Eu só estou ouvindo hoje. porque eu talvez, eu acho que aí seria uma questão de ordem. Olha, excelência, questão de ordem. Tem um dos capítulos do recurso não foi abordado, não é? Porque isso facilita muito, porque imagina depois você ter que entrar com embargos de declaração por escrito, convocar nova sessão, quando, de pronto, por um segundo, olha, tem um capítulo que trata da estabilidade, a estabilidade não foi apreciada. Então, seria possível o doutor esclarecer para mim se foi ou não, só, né? Eu acho que como juiz, se eu estivesse como julgador, eu viria, claro, doutor, vamos verificar, porque o juiz está para ajudar a boa solução do processo, não para matar processo, não para causar transtornos desnecessários. É uma das compreensões que às vezes eu vejo que falta a alguns magistrados isso, no sentido de tentar facilitar. Para que criar confusão onde não há necessidade de se criar confusão? Se nós podemos, desde que, é claro, observar todos os regramentos, Aí o advogado fala, questão de ordem, um capítulo não foi analisado, excelência. Aí peraí. De fato, tem um capítulo aqui que eu não analisei. Então eu retiro o processo e vou designo uma nova sessão para julgamento, porque eu preciso analisar esse capítulo que, de fato, peço desculpas, inclusive, a todos os presentes por essa omissão e voltaremos na próxima sessão com esse tema. Eu acho que é uma maturidade, eu acho, né, do que... O que acho que pode acontecer é se o desembargador efetivamente notar que há uma lacuna, né, ele pode até tirar o processo, né, vistas e resolve. Porque isso é uma das funções primordiais, é fazer justiça. Né? O judiciário está ali para fazer justiça, os magistrados estão ali para fazer justiça. Não para matar o processo, para seguir ritos formais apenas. Né? Os ritos formais eles dizem respeito à legalidade e à necessidade daquela legalidade para o caso concreto. Bom, doutor Gabriel, estamos chegando ao final aqui, já passamos o tempo e realmente o Lauro estava correto, não caiu a nossa... o Gibson, o Gibson Eduardo, ele levantou um tema e é isso que eu estava olhando. Ele dizia que o CPC dá um prazo de inscrição de 5 dias para o advogado se inscrever. Não é isso, com o devido acatamento. 5 dias é a designação da sessão. A sessão tem que ser designada com 5 dias. Significa que o advogado tenha que se inscrever com 5 dias. Ele pode se inscrever antes do início da sessão. Alguns tribunais têm um regimento interno ou saem na publicação já que ele tem que se inscrever com um dia antes, para pedir a preferência, inclusive, nesse julgamento. Então, é isso. Né? E só apenas para fazer o sorteio do livro, aqueles que cumpriram os requisitos. Qual era o requisito? Se inscrever lá no meu site luciomunhozadv.br/publicações, para receber as publicações da nossa atividade. Gabriel, foi um prazer enorme estar contigo mais uma vez. Um professor de, extrema categoria. Eu indico a todos aí, façam um curso. Eu vi um curso com o Gabriel sobre LGPD, junto com a turminha dele lá. Sensacional, bastante didático, profundo. Não é esse negócio de ficar só alisando, não. O menino ali tem muita competência, muita qualidade, ele vai a fundo nos temas, o que só enriquece qualquer aluno. Então, eu indico precisamente, eu vou fazer aqui um marketing de novo aqui do curso, CEASP, é ceasp.net, é isso? www.ceasp.net, ceasp.net. Eu posso pedir essa declaração de o menino por escrito? Eu te passo, sim, merece. Querido, muito obrigado. Uma ótima semana. Até o próximo episódio de Os Barbudos. A quem nos assistiu aqui, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Eu volto daqui a alguns minutos. Na hora que eu resolver, eu entro com uma online aí, só ao vivo, para fazer o sorteio do livro. Tá bom? Boa sorte para quem ganhar. Beijo grande. Até o próximo. Tá? Até mais, Lúcio. Obrigado. Tchau, querido.